E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Davi, o Raivski, o Bruno e o Padre Samuel. Estamos aqui para partilhar a vida com você. Após que você ir de casa participar de alguma entrevista de emprego e alguém te perguntou quais são os pontos negativos, você respondeu: eu sou ansioso e perfeccionista. Os psicólogos RH odeiam isso. Mas a ansiedade é algo sério, né? Como psicólogo, odeio essas perguntas. Tá Eu acho vendo? terrível. É sacanagem, você se prepara, em vez de o pessoal perguntar algo sério pra você, qual que é o seu defeito? Não, cara, eu vou falar das coisas boas que eu tô preparando. Pra compartilhar eu já fui mais isso. sincero, eu só participei uma vez da entrevista de emprego, quando perguntou assim... O quê? Só uma vez. Não, mas O cara é efetivo, né? Olha só. É preciso algum por isso que eles cinismo. querem o Estado totalitário, né? Sabemos. É cargo comissionado, Foi com perguntar certeza. qual é o seu Pelo governo, defeito. não tem Fala, entrevista, né? meu defeito é o seguinte, eu faço o que dá pra fazer no dia. Se não der, eu não faço. Contratado. É preciso algum Qual cinismo. cinismo? É preciso algum cinismo na entrevista de E emprego. foi contar. E pra telemarketing, pra telemarketing é sério. Imagina, qual que é seu defeito? Eu gosto de dormir. Lugar nenhum vai te contratar nunca. Né? Então, assim, A gente precisa algum cinismo, finge que precisa alguma polidez. acredita, a gente finge que diz mesmo, eles fingem que acreditam, tá ótimo, né? E aí é interessante isso, porque você falar do perfeccionismo e da ansiedade é o que todo mundo tá falando. E pode ser que a pessoa, ao dizer, não esteja dizendo nada no fim das contas, então tá valendo. Tá ótimo, né? Sem se comprometer. Exatamente. Mas então, a ansiedade, junto com a depressão, é um segundo mal do século, digamos assim. Vocês são ansiosos com alguma coisa? Vocês sofrem de ansiedade? Vocês conhecem alguém que... Meu sobrenome. Davi Sério? ansioso? Você é muito ansioso? Muito ansioso. É porque assim, eu aparento sempre uma calma e tudo, mas por dentro... Não, aí não. Aí você pegou pesado, né? Não, Você parece. é, Você chamado, aparenta calma. você é chamado de Pelo amor envenenado de Deus, aqui porque não, você Bruno, tudo bem. mostra calma. Para. O apelido dele é envenenado porque ele transmite coitado, né? calma. Nossa senhora. Hoje, graças a Deus, Você era desse peito, querido. eu tô um pouquinho melhor, gente. Mas eu era tão ansioso. Sério? Tão ansioso. Que a primeira vez que eu fui viajar sozinho, assim, pra Bahia, né? Fui sozinho. Eu tive uma diarreia. Terrível. Não no ônibus, né? No ônibus. E eu fui prendendo o fiote. Eu prendi o fiote de João Molevade até Ilhéus. Aí de Ilhéus eu tinha que pegar um outro ônibus pra cidade da minha mãe, que é Canavieiras, no sul da Bahia. Jesus amado. Você tá malhado, hein, meu filho? Aí quando eu fui no banheiro, os banheiros... O que aconteceu que eu não consegui ir no banheiro? Eu fui lá no banheiro, mas o banheiro acho que não tinha vaso. O negócio, eu falei, como é que eu vou... Mas ele não é um banheiro, né? É complicado. Aí tive que esperar o ônibus. O ônibus foi numa lentidão até Canavieiras. E quando chegou na trevo de Canavieiras, eu falei, que bom, chegamos na cidade. Aí Canavieiras, 96 quilômetros à frente. Eu falei, Jesus, eu vou morrer. Mas ansioso, porque eu nunca tinha viajado tão longe sozinho. Mas o Muito lado ansioso. positivo disso, você tem um autocontrole impressionante. Realmente, eu tô vendo. Pelo menos do esfíncter. Agora, o que é Isso a gente já esse sabe. negócio de Mas também, minha gente, quando eu cheguei no vaso, Nossa. depois eu tive que usar hipoglós. 2 dias, tá? Transparente. Se eu fosse branco, ia ficar parecendo a bandeira do Japão. Eu só tenho uma observação aqui, a gente não cita a marca. Paga pra nós. Brincando, tira de saco. Mas e o que será que é isso que tem a ver a ideia da ansiedade, esse negócio de liberar o intestino? O que é isso, será, Assim, hein? um frio na barriga é normal, né? Agora uma dor de barriga é Eu tenho... crítico, será? A ansiedade é sempre um excesso. A gente vive na sociedade do excesso. Aham. E a ansiedade, ela tá ligado a esse excesso, né? E aí é sempre uma crise do desejo, no sentido de que há uma antecipação pelo sim ou pelo não de um futuro. Tá. Ou de uma coisa que eu quero muito ou que eu não quero tanto assim. Mas essa antecipação, esse viver antes aquilo que está por vir, é a ansiedade. E aqui é importante diferenciar o que é medo, o que é ansiedade, o que é angústia, né? O medo, ele tem um objeto específico. Então, eu tenho medo de determinada coisa e é isso que eu tenho medo. Eu tenho medo de pegar estrada, por exemplo. E a pessoa não pega estrada. A ansiedade, ela não necessariamente tem esse objeto, mas você consegue dizer alguma coisa dela com mais facilidade. Você consegue pegar elementos da ansiedade, como você pegou da viagem, né? E a angústia está em torno disso, que não tem muito um nome. É o que o Freud também chamou de uma espécie de neurose da angústia, né? Que seria o pânico. Uma pessoa com síndrome do pânico, não sei se vocês já tiveram contato com alguém, mas é um medo, é uma angústia generalizada. Não um medo, porque muitas vezes não tem um objeto específico.
Então, é uma angústia generalizada. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, e você trouxe essa fala, a sensação que eu tinha que eu ia morrer. E é essa a sensação, né? De quem passa por um quadro grave de pânico, ou dependendo até de uma crise de ansiedade, o sentimento é esse, de que a pessoa vai morrer mesmo. E parando pra pensar hoje, assim, aquele medo que você tava, aquela ansiedade, hoje você pensa, isso era justificável? Hoje eu penso que não. Eu falei, gente, que absurdo. Pra que essa ansiedade toda? Eu quase aconteceu uma miséria aí comigo no meio da viagem. Vocês trouxeram palavras aí que elas são ambíguas e perigosas, né? Justificável e absurdo, né? O que é que de angústia é justificável e que é razoável? Para mim, por exemplo, eu não sou uma pessoa que tende a ter muitas ansiedades, assim. Eu também não. Meu problema maior é o estresse. Então, o meu presente, ele é tão forte, ele é tão urgente, que a minha tendência maior é ali, naquele momento, tem um rompante. Agora, com o futuro, eu não lembro de alguma vez que eu tenha deixado de dormir por alguma coisa no futuro. Eu lembro uma vez, por causa de uma coisa do futuro, exame de habilitação da autoescola. Aquilo ali me tirou o sono, isso me deixou ansioso. Então, o dia anterior ao exame, eu não dormia. Acho que foi a única vez que eu fiz essa experiência. Horrível, horrível. Mas eu, de modo geral, também não sou tão ansioso, não. Tô mais ligado ao estresse, ao presente. Eu achei engraçado. Tudo é muito intenso e visceral. A gente falou hoje sobre a questão do exame da autoescola. Eu tava comentando, porque o rapaz que veio com a gente tava comentando sobre isso, né? Que hoje foi dia de banca lá em Caeté. Desesperador. Desesperador. E eu, assim, na verdade, eu tomei 8 reprovações. Passou de nona. Passei na nona. Mas na nona eu já tava com tanta raiva, que quando eu levantei, toda vez que eu levantava pra ir pro exame, eu rezava, falei, Senhor, me ajuda. Você? E rezava. Eu rezo. Eu não sou só capeta, não. Mas nesse dia, eu falei, hoje eu não quero nem que Deus me ajude. Também? Ah, e você voltou ao seu personagem. Falei, hoje eu não quero nem que Deus me ajude. Acho que o problema aí é eu passei. Deus tá atrapalhando. Aí eu passei. Nesse dia eu O quê? Olha só. Gente, não é um bom testemunho, pelo amor de Deus. Você fez pacto com algum lado? Eu tô assim? preocupado agora, que se não foi Deus que ajudou, ele foi Um quem? motoqueiro fantasma. Que horror. Eu tenho uma lista aqui. Eu acho que nessa hora Deus teve compaixão dele e falou, é hoje então que eu ajudo. Já que ele não quer. Tem, Aquela psicologia reversa. Isso. Exatamente. Deus gosta disso. quando você falava da sociedade, né, dos exageros e tudo mais, se eu poderia dizer de uma espécie de instituições, de coisas que são maiores assim, elas também provocam muito isso. Por quê? O medo é natural. O medo é bom e o medo leva à questão da sobrevivência. O que eu vejo, assim, na verdade, não é bem eu, né? Assim, pessoas viram e eu reproduzo aqui. É que é induzida em nós um quê de estar sempre com medo, porque o medo também vende, né? Quem nunca viu uma chamada assim... Isso é gatilho ali de comunicação. Um gatilho. Estudou. É um gatilho de E comunicação. eu acho isso horrível. Tem sites que, às vezes, eu lia reportagens, eu li algumas coisas, começaram a fazer isso, eu parei. Porque eu falei, não, velho, eu não vou incentivar esse tipo de coisa. Que é tipo assim, você não vai acreditar quando vê isso. Você não sabe que você... A gente pode pegar até no título aqui desse Papo de Sacristia. Você não vai acreditar o que o padre disse no Papo de Sacristia hoje. Quando a gente vai ler... Não tem nada. Não é nada demais. Absolutamente Mas nada. é o quê? A pessoa fica assim... Cara, Curiosa pra o saber. que foi assim? Você... Veja como está famoso tal... Você sempre fez errado cuidando do seu filho. Nossa, mas eu tenho que cuidar bem do meu filho. O que será que essa informação quer? E aí você cai. Só que o problema... Isso gera voto também. Gerou voto aí. Sim. Pra trás. O que vai acontecer se esse partido ganhar? Você vive aquela angústia. Não, mas pros dois lados. Sim. Tipo assim, nossa, cara, o que vai acontecer com o Brasil se o Lula ganhar? Mas pra onde que a gente tá indo se o Jair Bolsonaro reeleger? É medo pra todo lado. Isso. E as pessoas usam isso como ferramentas que alimentam essa angústia. De manipulação. Muito grande. E isso é terrível, porque você vive sempre com medo. O que vai ser? Aí é uma preocupação. O que na natureza é, olha, escutei um barulho de noite. Pode ser um bicho. Vou fugir, vou me abrigar, vou juntar outra pessoa para proteção. Depois passa. E você vive a vida normal. Agora, você viver constantemente isso gera uma doença. É o que você trouxe que eu acho que é muito interessante, porque das consequências da ansiedade, por exemplo, é uma busca compulsiva por se alimentar, né? E quando nós estamos mais estressados e mais ansiosos, sobretudo, a nossa tendência à retenção de açúcar e lipídios é maior. Né? Ansiedade engorda por conta justamente disso, porque é uma coisa muito primitiva. Antigamente era, olha, um barulho diferente na caverna, entrou um bicho, então o corpo manda glicose que você tem que correr.
Agora não, né? O tempo todo com isso, você tem que comer, tem que reter. Então, veja, né? É uma das consequências da nossa sociedade. Várias desordens, né? Físicas, biológicas que decorrem do fato que a gente está o tempo todo com medo e com ansiedade, né? Gente, eu sou uma pessoa muito medrosa. Né? E é interessante. E é até interessante pensarmos nisso, porque o medo, ele é natural e ele é normal. Né? Assim como falávamos no outro momento sobre a tristeza, como um ponto normal e natural, o medo também é. O negócio é isso se tornar uma patologia. E aí a ansiedade, ela entra muito nesse lugar, que é uma tentativa de controle. Uma coisa é eu temer o que pode acontecer. Outra coisa é eu tentar controlar os resultados, as variações, ou as variáveis, as pessoas. Isso é uma outra coisa. E é um pouco tentar controlar o que não tem controle. Eu não tenho controle do resultado de uma eleição. Pode até existir um esquema político, todo um jogo, que muitas vezes a gente, às vezes, supõe e nem tem acesso a isso, né? Mas a história tem um admirável acaso, né? Não dá, né? Assim, é tentar controlar o incontrolável. E eu acho que a ansiedade, ela encosta muito nesse lugar, né? Ela passou de um medo que é até bom. O medo, ele nos ajuda a evitar certos perigos. Então, você está andando numa rua, um cachorro vem em sua direção, seu corpo reage. Isso é medo. Tem uma descarga de adrenalina, seu coração vai bater mais rápido, porque seu corpo entende que você precisa correr. Isso é natural, isso é importante. Você chutar o isso cachorro protege. surpresa, o problema é esse, né? Pois é, O o Isabel Edmundo vem também, aqui igual enfim. a ave de rapina em cima de tudo. Ele pode te morder também, você tem que tomar vacina, enfim. Então é melhor correr. Evitar problemas. Agora, essa coisa da ansiedade é, de fato, um ponto de uma crise do desejo no sentido de tentar controlar, né? Aquilo que eu quero ou não quero. Mas aí, quando que ela se torna, então, essa ansiedade que é um pouco natural, né? Do medo. Quando que ela se torna desproporcional Ou crônica. e crônica? De tudo, assim, tô com medo de tudo ao tempo todo, tô ansioso com tudo o tempo todo. Eu acho que essa resposta, ela é individual, né? No sentido de que a pessoa vai perceber que tem algum quadro ali nela que não funciona tão bem, né? Então, a gente sabe como é que a gente funciona. E por isso que eu consigo dizer com alguma liberdade que eu não sou tão ansioso. E eu, de fato, não sou tão ansioso. Isso não quer dizer que eu não tenha as minhas ansiedades. Perfeito. Mas eu não sou tão ansioso. Então, isso pra mim é tranquilo. Então, se eu vejo que alguma coisa tá pra mais, como foi o caso do exame de autoescola, aí eu sei que isso aqui não tá legal. Né? A gente consegue perceber se tem algo saindo daquilo que é o nosso mais comum, o lugar onde a gente caminha, pra fora disso, né? Então dá pra Por perceber. exemplo, né, quando a minha preocupação em demasia com o futuro me impede, por exemplo, de usar. Eu penso que ela começa a afetar as minhas relações. Você trouxe uma questão muito interessante, né, que eu acho que ela é muito lúcida. Uma coisa é você ter o receio, outra coisa é quando você começa a querer ter controle de tudo. Tem gente que age assim o tempo inteiro. Às vezes, por exemplo, eu vou dar bênção a umas pessoas aqui em outros lugares também, e a pessoa já vem pra cima de mim, assim, quase querendo devorar. Eu já tive a minha mão rasgada, já fui empurrado. A pessoa já cortou minha mão. Senão você ia embora, você não podia ir embora, Exatamente. né? Vem cá. Né? E quem me conhece então, bem sabe... Padre é profissão de risco. Exato, tem que ter Você vê Padre celebridade. Marcelo Rossi. Padre Marcelo Não. Rossi tá bombado. Nunca mais quer ser empurrado. E eu nunca tive nenhum momento da minha vida onde, às vezes eu tenho que falar, olha, agora eu não posso com um momento mais extenso, mas eu sempre falo, olha, espera um pouquinho, então eu volto. E a pessoa vem Não dá pra pra ser cima. igual o Papa Francisco, não. E já. Tava Ele bateu na mão, né? Inclusive antes da pandemia. Será que tem uma relação com uma coisa com a outra? Bateu na. A vingança foi maligna. Mas já cortaram a minha mão por conta disso. Essa coisa de querer controlar. O padre é minha bênção, my precious, né? Porque o padre é um falo, né, Raíssa? O grande objeto de desejo. O líder espiritual, Se ele for entra bispo, nesse então lugar. aí que é um desejão. O líder espiritual entra nesse lugar, Muito. né? Mas isso também é assunto para um outro papo sacristia. Ou então pra não, né? Porque somos religiosos e a gente aqui, ó. Papo de sacrilégio. Não, é papo de sacrilégio. Agora o Papa deu um tapinha na mão da China. Agora imagina o bispo pegando aquele cajado dele e sentando na orelha de um. Mas vocês acham que o jovem hoje em dia tá mais ansioso? Diga você, jovem. Eu sou mais velho que você. Eu tô esperando que você arrisca. Ele pela ONU já Eu saiu. digo Ele já assim, saiu. eu digo igual, por exemplo. Você né? dá aula, me diz, qual que é a sua percepção na Igual, sala por de exemplo, aula? Eu acho que após pandemia houve um aumento muito grande de crianças e adolescentes ansiosos. A quantidade de criança na minha escola, particularmente na minha escola, que passa mal em dia de prova, coisa que eu nunca tinha visto. Nunca vi ninguém passando mal em dia de, pelo menos, prova de escola. Né? Hoje os meninos todos passam mal.
Aí eu volto. E é dor de barriga, é dor de cabeça, é enjoo. Tem meninos que fazem vômito. E não é que força o vômito. Entendi, você vê que a pessoa... É uma coisa... É um mal-estar. É um mal-estar. Uma coisa que eu só vi, assim, a única vez que eu vi uma pessoa sofrendo realmente com ansiedade foi quando eu fiz a prova do Enem. Que eu vi algo parecido. Mas em criança eu nunca tinha visto. E você chega ao ponto que a pessoa chega a ficar sem ar. Exato. Sim, ela sofre um ataque cardíaco, perde o ar, E parece hoje- que o sangue para de circular. E a sensação é essa, de E uma hoje morte os meninos, iminente. eu atendo alunos entre 4 e 10, 12 anos, vamos colocar assim. Claro, os meninos de 4 anos não fazem prova. Mas os que vieram pós-pandemia, né, os alunos que não estudaram na pandemia, estudavam antes da pandemia, eles estão sofrendo horrores com questão de provas, apresentação de trabalhos, entrega de trabalhos. Tem menino que passa mal mesmo. No dia da apresentação do trabalho, passa mal. Deixa eu trazer uma perspectiva religiosa, aí você problematiza em cima. Eu diria que... Você fala assim, o pessoal vai achar que eu sou um padre contra a igreja. Não. Brincadeira, cheira saca, brincadeira, pode Não ir, necessariamente pode contra a igreja, mas contra muitas estruturas seculares. Um antipadre. Mas eu diria assim que vou falar da igreja católica que é com isso, né? Ela tem Só existe potência. Ah, que românticos! Deixa ele falar. Mas a igreja, ela propõe, né, quando ela fala do abandono à providência divina, de se entregar, de que realmente dessa perspectiva a gente não consegue controlar tudo, e aproveite isso e coloque nas mãos de Deus, que é uma coisa muito difícil. E eu ia exemplificar, por exemplo, com a questão você falou assim, né, pós-pandemia, por que teve tanto sofrimento, né? Porque é uma doença desconhecida. Porque você ia no supermercado e aí você limpava as coisas, mas eu limpei bem, não limpei. Nossa, mas fulano ali... Eu não tenho controle. Apertei a mão dele e será que eu tô contaminado? Você não sabe. E O medo, ele existe, né? No cinema, você vê isso, por exemplo, né? Aquele filme de terror. O que é o medo? É aquilo que você não conhece. É o barulho sem o cinegrafista mostrar a imagem. Você não saber o que pode vir gera essa ansiedade. E a entrega, né? Já que eu não posso ter o controle de tudo, entregar nas mãos de Deus. Mas, obviamente, isso não é Mas só fácil. que Deus tem que estar em cena, né? Aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro ponto, esse ponto da pandemia. Né? A pandemia adoece as pessoas. E eu não estou dizendo apenas de um adoecimento com o próprio coronavírus ou com o Covid, né? Mas a pandemia, ela nos arranca de um lugar e nos joga num outro lugar, e isso causa muito adoecimento. Então, de novo, num não lugar. De novo, a nossa sociedade é agitada, nossa agenda é cheia, a gente tem faculdade, trabalho, encontros sociais com amigos, familiares. A nossa vida é muito corrida. E aí, de repente, tudo para. Você não vai nem sair de casa. O que sobra disso, né? O que me resta a partir de agora? Eu não tenho mais a roda de amigos no bar, eu não tenho mais aquele grupo no trabalho que um eu brigo, o outro eu falo mal, eu não tenho mais a faculdade, o professor me enchendo o saco, não tem nada disso. O que eu vou fazer agora? O que me sobra? E aí você vê muitas estruturas de fato desmoronando, né? E a verdade é que casamentos, né? Casamento. As pessoas começam a descobrir que eu não suporto estar casado com essa mulher ou com esse homem. As pessoas começam a descobrir que elas não se suportam em muitos aspectos. E aqui, suportar não no sentido debochado, mas no sentido de ser suporte para si mesmo, de dar uma base para si mesmo. Isso causa adoecimento. Isso causa muita ansiedade. Isso é resultado assim, de um enfrentamento de si mesmo. Uma das estratégias de não lidando com o que é próprio da angústia, que gera ansiedade, é uma fuga. Você foge fazendo coisas, você se entrega a coisas. O próprio Heidegger vai dizer isso, né? Você se entrega... Você mesmo? Heidegger. É um parente dele. Não, ele era alemão. Eu sou libanês. Ele dizia isso, né? Ele é Heineken. Daquilo que é próprio das coisas. Olha, isso é bom, pode trazer. Paga pra nós, não. É muito próprio, né? As pessoas se colocarem nas coisas, e enquanto elas se colocam nas coisas, elas fogem de si mesmas. E isso causa angústia, né? Isso causa ansiedade. Se deparar com isso é... É interessante você trazer o Heidegger justamente porque ele fala disso que você também falou no outro programa, né? Que todo instante vivido é um instante morrido, né? Nós estamos o tempo todo em luto. Para o fim. Né? E há um jeito de a gente burlar a angústia, que é viver na inautenticidade, né? Compra, consome,
transa, xinga. Aí você vai viver num estado de consciência anestesiado. Como diria aqueles stories, mais um ou menos um, né? Então você vive numa consciência anestesiada, mas o problema é, né? Que eu acho que a questão da nossa sociedade é essa. Nós temos grandes picos de prazer, de êxtase, aquela coisa, né? Mas também quando vem aquele buraco do vazio, ele joga lá embaixo, né? Você cai de uma vez. É o fundo do poço. É o fundo Aí do a pessoa poço. falando da experiência do fundo do poço. E o Heidegger é muito interessante nesse sentido, porque para ele, viver uma vida não inautêntica passa necessariamente por aquilo que ele vai chamar de uma estreiteza. Essa estreiteza tem a ver com aquilo que é próprio da angústia. Ou seja, experimentar em alguma medida algo da angústia abre o horizonte para você viver de forma mais livre, de forma mais leve. É bem interessante isso. Que de uma certa maneira, apesar de que ele era ateu e existencialista, tem muito a ver com o evangelho, né? Engraçado É preciso que passar pela porta a estreita. época da pandemia, A porta estreita. a época da pandemia foi uma época assim, muito estressora para todo mundo, né? Inclusive Todos. para mim. E como, né, eu era muito pré-pandemia, eu era uma pessoa ansiosíssima. Foi difícil não abraçar as pessoas, Davi? Não, para mim foi até uma vantagem. Um detox. Foi bom. Eu falei, Ah, detox! Desculpa, né? Detox. mas só que Não encosta não, fica Mas depois eu te conto que depois isso me fez falta, depois eu conto em outra situação. Mas assim, foi uma época que eu vivia tão ansioso, porque eu não sabia exatamente o que ia acontecer depois. Eu falei, será que eu vou pegar isso, gente? Engraçado que foi nessa época. E nessa época eu tive várias situações, porque... Eu nunca pensei se eu ia pegar. Eu também não. Meu pai tinha infartado. Lá. E eu cá. Aí fui lá ver. e tudo Mineiro mais. esses dias. Nossa, é dos nossos. Mineiro. Nisso, que ele infartou, aí começou realmente o lockdown, né? Trancou as ruas, tranca a rua. E nisso eu não podia ir lá. E ficava cá já, ansioso, meu Deus do céu, o que vai acontecer, o que vai ser de nós, E eu ficava consumindo... Olha o que você vai falar, que esse programa é... Olha o que você vai falar. Consumindo jornais, esses jornais, telejornais... O dia inteiro. O dia inteiro eu ficava entendi. Vamos ver notícia, hein? Se do Exatamente, coronavírus. Jornal meu Deus pode. do céu. E sempre querendo saber, e Caeté, como é que tá o negócio? Como é que tá em Belo Horizonte? Belo Horizonte fechou, mas lá no Rio o negócio tá uma bagunça. E daquele jeito acelerado, até que teve uma hora que eu falei assim, gente, eu não peguei até agora. Eu acho que eu não vou pegar mais, não. Mas se eu pegar... Você seguiu a Marta Suplicy, Se eu né? pegar, eu vou falar assim... Eu já falei assim, mãe... Eu já tinha avisado minha mãe, eu tenho uma gaveta, como todos os meus documentos tá ali. Se eu for, tu pega lá que tá tudo lá. Dessa hora todo mundo quer ter propriedade privada, né? Não, você tinha que dar pro Estado, pra igreja, pra mamãe. Muito, né? Ei, patriarcalismo. A igreja tem muito, né? Ah, entendi. Mas assim, mas eu acho que o momento da pandemia foi um momento que eu me descobri muito. Me enxerguei como pessoa ansiosa, como pessoa, não vou dizer neurótica, mas uma pessoa que realmente quer controlar tudo, a todo momento. E eu falei assim, nem tudo a gente tem. Neurótico. A gente não tem o controle de tudo. A pandemia, ela faz uma função forçosa de espelho. Ela te obriga a se enxergar. Exatamente. Porque não sobra nada. E aí é você com você. E era eu o dia inteiro, Só pra porque eu moro sozinho, não sei se vocês sabem, eu moro sozinho, então era eu e eu. Então a gente vai entrando A em minha parafuso. pandemia foi assim também, mas Era eu e pra eu. mim foi uma experiência, assim, muito interessante, gente. Eu primeiro custei a entender o que estava acontecendo. Então, até eu entender o que estava acontecendo, tanto de filme, série, que eu coloquei em dia... Mesmo, Irmãos cara. à foi um obra, descanso, eu estava muito mano, cansado. gente, se eu tivesse um martelinho, eu assisti todos os programas do Irmãos à Obra. Não vou fazer nada daquilo. Eu assisti... Conceito eu assinei aberto, todos os streamings na não? época. Eu assinei todos os streamings, porque eu assistia tudo. E assim, pra mim foi importante, porque eu precisava descansar. Minha vida tava uma loucura, eu trabalhava 3 horários, era uma loucura. Então, no primeiro momento eu descansei. Depois eu comecei a ser inventivo, né? E aí mexe uma coisa aqui na casa. Nunca fiz tanta receita, gente. Até pão de queijo eu fiz. Eu não sabia que eu sabia fazer pão de queijo. Fiz pão. Eu fiz pão, Pães, fiz um monte de coisa. bolos. Cozinhava. A gente vai inventando. E eu passei sozinho também. Essa questão ativa ela é interessante, né? Porque você se depara em 2 caminhos, né? Você pode fechar em si mesmo, que não falo nem tem um tom de crítica, porque às vezes a pessoa não tem tanto controle sobre isso. Ou ela pode extravasar em alguma coisa, né? Acho que o esporte é algo que ajuda muito nisso. Tanto para reequilibrar as questões hormonais Foi o que me ajudou. do organismo, Que quanto... me vem à cabeça do transcender, né?
que seria também uma outra palavra, não a transcendência, mas o transcendental do Heidegger. É o momento que você explode para fora, né? E aí tem a ver com descoberta psicológica, espiritual também. Você se... né? Comecei a ir na academia, mas ainda assim, ir na academia com litro de acesso ao álcool, passava álcool em tudo, que eu falei, não pode ter contato com ninguém, ir de máscara, malhar de máscara, aquele suor. Imagina, você sentar naqueles aparelhos que fica com as bundas suadas lá depois. Exatamente. Fica a marca Tudo. certinho. Eu acho que eu Ah, caí na real que existia uma pandemia quando eu fui pra padaria, que eu sempre ia. E eu não tinha entendido ainda a coisa real que tava ali. E aí quando eu cheguei lá, a moça da padaria falou, você não pode entrar porque você tá sem máscara. E aí eu acho que pra mim esse foi o momento que, olha, de fato... Na verdade, no é algo início, diferente aqui. quando eu entrei no mercado, alguém tinha passado algum produto muito forte no chão. E eu senti, quando aquele cheiro entrou pelas minhas narinas, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, o coronavírus está invadindo o meu corpo. A partir daquele momento, eu passei a usar máscara. Nem era ainda obrigatório, eu já estava usando máscara. Coronavírus Você tá vê como invadindo. que a gente fica neurótico. Invade meu corpo, é ótimo. Bem Davi. Mas eu acho assim que após a pandemia, acho que todo mundo no geral ficou um pouco desequilibrado E ansioso. e ansioso. E só Alguns e uns mostrou a poucos verdade. mais. A gente já é desequilibrado e ansioso, só ampliou. Mas eu falo num sentido ruim até. Porque hoje as pessoas elas já eram um pouco sem paciência. Hoje qualquer coisa é um motivo de ir lá e matar o outro. Você acha que os demônios já estão à solta, né? Pode ter intensivado um pouco. Talvez essa questão de ter ficado preso por muito tempo e depois criou uma necessidade de liberar tudo. Mas na Eu acho verdade, que tem- o nosso governo na época da pandemia também incentivou a gente a soltar esses demônios, né? Não só, eu tô falando, sério mesmo, tô falando demônios Entendi. do preconceito, os demônios que hoje a gente Mas pode fazer uma provocação também? Eu sempre faço a provocação de um lado, agora eu vou defender a outra perspectiva também para fazer o contraponto. Eu acho que, na verdade, o governo Bolsonaro ele colocou para fora uma coisa que não estava devidamente enterrada. Assim, o que eu quero dizer? Tava atento, E mas que não foi devidamente digerida. Então, eu acho assim, para não dizer de Bolsonaro e de Lula, para dizer de esquerda e direita. Eu acho que a esquerda trouxe pautas interessantes a respeito de acordos cínicos. Porque a substância da moral pública é a hipocrisia, inclusive dentro da igreja. Só que a constatação da doença não traz a cura. Eu acho que aí houve uma oposição que acabou gerando um filho desequilibrado, que é essa linha agora nossa aí, né, da limpeza, da ordem, por aí vai, que também é uma linha de tirania, de fascismo, para além de partido político aqui, pelo amor de Deus, tá? Não tô falando de Lula, de Bolsonaro, eles estão muito bem, cada um com seu dinheiro, não tô falando disso não. É que é um papo pra gente com dinheiro do inteligente. Pix, outro com dinheiro público. Isso, aqui é coisa papo pra gente inteligente. Tô querendo dizer que há uma coisa aí que não tá bem resolvida. Há muitos medos de um lado ou de outro e que eu acho que eles não podem ser resolvidos com adjetivações. Eles pedem encontro, diálogo, perspectiva, né? Então, acho que até abriu a boca. Porque é tão inteligente que é chato, né? Não, mas o que eu ia dizer, Como diz completando, o Abujamra, né? O que é um chato? É alguém que consegue ser brilhante no café da manhã. Mas tem uma passagem dessa não sei se vocês gostam de Indiana Jones, eu adoro Indiana Jones. Tem uma parte que ele fala assim, nossa, fulano, você se lembra de fulano? Nossa, fulano era brilhante, era chato, dava até sono ouvir ele. Vai por aí, né? Vai por aí. Mas aí, o que eu quis dizer, né? A partir da sua deixa. E que eu não acho que tem a ver com a pandemia. Eu acho que, na verdade, nós temos, para citar de novo uma palavra dele, né? Que é do pai dele, que é Freud, né? Tem um mal-estar na civilização. E esse mal-estar ele não vai ser resolvido nem com histerias ideológicas, nem com não pode, porque na época da minha avó não era assim. Isso é reduzir e não vai construir nada. Só vai destruir e vai se matar uns aos outros e depois vai vir um totalitarismo de um lado ou de outro. E pode ser sincero, tem muito pastor, padre e político que está ganhando muito dinheiro com isso. Então, jogando um pouco pra cima da igreja agora. Vamos lá. Cai no pelo. Pra cima da igreja agora. Se vira, vamos lá. No pelo. Você acha que a religião, ela consegue de alguma forma ajudar essas pessoas que sofrem de ansiedade? Porque a gente vê muito por aí, se você tá ansioso, abre a Bíblia no capítulo tal. Se você é depressivo, É falta de Deus. É falta de Deus, Exatamente. esse é o mais dito, Sabe? inclusive. Então, tipo assim, aí Maldito, tem um inclusive. discurso pronto. Eu E penso aí que não é um assim, discurso Pronto e pronto, maldito, né? Maldito, Eu maldito. penso que o Bruno trouxe uma perspectiva que é bacana, essa noção de aproveite o dia, essa noção do instante, o pão nosso de cada dia. Essa é uma noção que o cristianismo traz, que ela é muito bacana, porque o tempo no cristianismo ele é fecundo, tanto que ele se chama kairos.
O que é Kairos? Olha, é o momento da colheita do agora, do instante, do presente. Carpe Deixa o diem. amanhã para amanhã, exatamente. Amanhã tem o seu mal. Exatamente, no dia de amanhã tem o seu mal. Agora, a igreja também pode se O prestar Cruzeiro vai assim. jogar amanhã, então eu vou passar raiva. Tá vendo? Eles têm o Carpe Diem. Mas, Isso gerou tanta tatuagem ruim, gente. exatamente, né? Mas Nada enfim, contra quem tem os tatuagem. conceitos são grávidos, né? Eles se deslocam, é sempre assim, né? Vai para um lado, vai para o outro e por aí vai. Mas também eu acho que a igreja transformou isso numa commodity. Tem muita igreja católica e evangélica que vende um ansiolítico para resolver isso, né? Este Deus, esse pai totêmico que tudo cuida, tudo ampara, tudo protege. Se você fizer tudo certinho, tudo bonitinho, ele vai te dar o que você quer e você não vai ter perigo. Isso é falta do livro de Jó. Tem hora que a gente tá com Deus e tá fulminado. E não adianta pagar pra isso não ser resolvido, não, que não vai. Jó é o exemplo vivo de alguém que tem amizade com Deus e se ferra. Se ferra. De verde e amarelo. Agora devolvo a pergunta pra vocês, e aí? Eu diria que pode chegar a ser um problema, né? Se você vende algo que você não tem, aí abraço as não igrejas por aí, de que aqui você vai ter a benção, aqui você vai ter a cura, aqui você vai ter... Você não tem isso, você está prometendo algo que não tem. A pessoa, diante daquilo, pode se decepcionar e... Causar um mal muito maior. Sim. E na sua perspectiva assim, de positivo, o que você acha que uma experiência dentro da igreja, o que você acha que a espiritualidade, a fé, a busca pela santidade pode ajudar no sentido da ansiedade? O que você sente pessoalmente para você e vendo assim? O que você sente? Essa pergunta é muito difícil, porque uma coisa, por um lado, é você teorizar e a outra é tentar viver, né? Eu vivo uma crise hoje em luas de mel, como dizem, né? De um pouco depois do casamento. Eu comecei a perceber uma ansiedade muito grande em mim com o trabalho. Porque eu não posso ficar desempregado. Antes eu podia, a casa da minha mãe estava ali. Só você era um corpo sozinho. Eu poderia ter meus problemas e eu me virava agora não. Agora eu sou responsável por algo que é maior do que eu. Dependendo de algo que também é maior do que eu, que não está sob meu controle. Inclusive foi até passei por algumas crises desde então, não no relacionamento, mas psicológicas nesse sentido, principalmente por questões de trabalho. E... Dá pra ver que te atravessou, né? Por quê? Pelo jeito que você tá falando, pelo que você tá trazendo nos papos da Cristina, isso é positivo. E sincero, né? E aí, inclusive, na conversa com o padre, ele me orientou e falou assim, cara, diante disso aí, tá muito claro pra mim, você não consegue confiar em Deus. E, tipo assim, escutar isso, cara, foi muito pesado. Tipo assim, você sente que teve alguém que virar pra elaborar mim. essa imagem de Deus? Como é que é sair dessa ideia de um Deus que resolve tudo? Quando eu sair, eu te conto. Boa, Não é tão simples. Mas isso é muito próprio Não é da tão neurose. simples. É muito próprio do neurótico. O neurótico Explica que tem neurose é uma coisa boa, porque se ele fosse perverso e psicótico, seria um problema. A neurose é isso que nós vivemos, a maneira como vivemos, marcados por culpa, preocupados com o que o outro pensa da gente, preocupados em como vamos resolver uma série de questões, e ansiedade é fruto de neurose, depressão é fruto de neurose, tudo isso está dentro do bojo da neurose. E essa coisa da confiança em Deus para o neurótico é um negócio muito difícil. Porque o neurótico ele tende a desejar, a querer assumir para si uma série de coisas, de responsabilidades, de tomadas de decisões. E é muito interessante quando a igreja E aí eu te propõe... digo, Mas então eu sou uma neurose. novena, uma coisa, pode ser um sintoma de neurose do ponto de vista. Eu vou fazer tudo certinho. É uma barganha com Deus. Porque aí Deus vai me Eu dar vou o que eu preciso. barganhar com Eu Deus. vou ser toda santinha, todo santinho, porque aí Deus vai cuidar e não vai deixar acontecer nada Deus comigo. vendo a minha santidade. Ele vai me honrar, é lógico. Ou como eu faço tudo tão bem, tão Mas certinho, será que esse ele não é vai o me produto honrar. das igrejas? Principalmente das igrejas do outro lado? E aí- Nietzsche vai dizer que a igreja é isso e não tem outro jeito. Por isso que ele diz que Deus está morto, porque antigamente a gente ia até Deus. Agora não. Nós vamos a Apple, agora nós vamos a Disney, entendeu? É por isso que Nietzsche diz que Deus está morto. E a verdade é chata. As igrejas oferecerem essa cura, isso é falta de Deus, então vem que você vai ser curado. Mas a verdade, em última instância, que uma igreja poderia dizer para alguém que se encontra no estado de adoecimento ou de crise, lembrando que a palavra crise ela não é negativa, né? É crivo, né? Crise Exatamente. é crivo. A verdade disso seria dizer mais ou menos assim, olha, nós podemos caminhar juntos para ver o que vai dar, mas não tem uma resposta pronta. Ninguém quer ouvir isso.
A gente quer a resposta pronta. É. A gente quer quem vai definir. Você será curado. Isso vai ser resolvido em tanto tempo. Mas a vida não funciona assim. Você levantou o ponto da novena, até que particularmente, né? E isso não é um ponto que me pega. Sim, não quer dizer que eu não faço Não novenas, entendi, né? não falei pra você não, tá? Eu disse no sentido... Não, e nem Sim. toda novena é feita É dessa forma. lógico, pelo amor de Sim, Deus, eu sou claro. um padre, eu ganho dinheiro com isso, meu Deus do céu. Peregrinações, né? Mas Mas, assim, gente, eu ganhei dinheiro, é brincadeira, ou talvez não. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, Freud? mas Essa parte. Mas assim, pra gente justificar isso, né, e fazer essa ressignificada, pra quem tá ouvindo a gente, que faz novena e nunca parou pra pensar nisso, eu procuro pensar assim, naquele momento de novena que a gente tem um santo, né, de devoção especial ali nos apoiando, nos dando os direcionamentos da vida. Olha, eu tô passando por isso. Eu quero tal coisa. Quero uma cura de saúde, Ok. quero ficar bem no meu emprego, quero minha casa. Diante disso, me ajuda a entender se é isso que Deus quer e qual que é o caminho que Deus quer que eu faça nesse processo. Porque às vezes não é. Olha, eu quero uma cura da saúde porque eu tô com câncer. Deus, me ajuda a passar por esse momento. Quero Quer estar dizer que a oração contigo. ela é legítima. Quero estar fiel a ti Perfeito. Ok. nesse momento. Obrigado. E Com que o que todo, se tem, inclusive. todo o sofrimento Mas que eu será tô que isso também não passando. seria um momento assim, até contemplativo da pessoa que não fica tanto como uma barganha com Deus? Esse é um Não, momento mas é claro que contemplativo. sim. O que a gente colocou aqui, problematizando e ironizando sempre, é que é ambíguo. A ideia é, se o rezar, se o poder contar com Deus, o pedir a ajuda dele, significa santidade, reciprocidade, encontro, ótimo. Agora, o que eu estou querendo dizer é que como fenômeno de mercado, porque igrejas são fenômenos de mercado, hoje isso está comoditizado. E é o que ele falou. Todo mundo quer alguém que diga o que a gente tem que fazer. Hoje em dia isso virou mercado e igreja. É assim. É assim. Então, faça isso, alcance a bênção. Tem que ser faz a desse novena, jeito. Toma alcança a posse. Por Novena do não sei por o quê. isso cada vez mais grupos muito duros É lógico. vêm crescendo nesse lógico. espaço. Porque ali você tem uma pergunta, isso é ou não é pecado? E diante dessas posturas duras, você tem uma resposta. É pecado. E aí, pra inferno, esquerda, não é uma pecado, resposta não que é já inferno. encerra a questão. E pra Pronto. esquerda e pra direita. A cadela do fascismo tá sempre no cio. É isso, é. Se eu tô em dúvida, tô em certeza de um lado ou de outro e encontro alguém que diz pra mim que eu vou fazer isso, que eu vou ter o resultado, uai, quem que não quer? Mas é até interessante a maneira como você coloca, Bruno, que a forma como você apresenta essa outra lógica da novena, que pode ser muito positiva, é justamente essa lógica que eu dizia há pouco como sendo uma verdade, de um caminho. Não é uma certeza, mas Uma é uma receita. esperança. É. É um depositar confiante e de abertura, que pode-se ter uma resposta que se deseja, como você colocou, ou não. Porque é um caminho de discernimento, de Isso é amadurecimento. Teresa d'Ávila, né? Isso Quando é interessantíssimo, Teresa d'Ávila isso é fala válido. na sua mística, porque Teresa d'Ávila faz um mergulho para dentro de si, né? Embora Freud tenha problematizado os sonhos que ela teve, mas enfim, vale a mística de Teresa. Mas Lacan volta depois neles. Jung também dá uma... Bom, enfim, né? Depois a gente fala sobre isso. Mas quer dizer assim, é positivo esse mergulho, né? Esse assumir, eu vejo em Teresa d'Ávila, em João da Cruz, essa assunção do nada ser. Eu sou nada. E ela vai dizer, nada te perturbe, nada te espante, né? Isso é brilhante. Quem é Deus tem, nada lhe falta, brilhante. só Deus basta. Então é isso, né? É uma mística de alguém que se resolveu bem, né? De alguém que deu conta de superar essa não confiança neurótica a ponto de permitir. Esse Isso. controle que nós falávamos mais cedo, né? Que está Permitir. muito em torno da ansiedade, é um movimento contrário, oposto a esse. Então, não é na tentativa de controlar, mas de permitir. É um caminho de possibilidade. Eu não vejo tem em uma Maria resposta muito certa isso, ou errada. né? Quando dois momentos da vida de Maria, o início e o fim. Quando o anjo, ela pergunta para o anjo, a gente não considera a pergunta de Maria. Como é que vai acontecer? Olha a pergunta do neurótico. Como? Como é que vai acontecer? Ela fala, calma, o Espírito vai descer sobre ti. E ela diz assim, então, se faça. Olha que interessante. Não é que eu vou fazer, não vou dar conta, eu não sei como é que é. Se faça. E o último momento é o momento da assunção, né? A gente perde um pouco a origem da etimologia. Uma mulher que durante toda a vida teve que assumir. Ela apresenta o filho no dia do batismo. Simeão fala que maravilha, né? Esse menino é luz, é glória. Mas contra ti, uma espada na goela. Olha pra você ver que coisa interessante. E essa cena do anjo que você traz é muito interessante, porque ali
ele faz o anúncio, mas ele não fala o como. Exato. Ele fala o que vai acontecer. Isso. Ele não fala Ansiedade. como. Então, o como vai se desenrolando na própria trama da história, que muitas vezes ela não tem a menor no lugar noção do dela, que E ela seria. não sabia. Você vê quando o menino Sabia. some, ela chega até o menino fazendo o que toda mãe faz. Seu pai e eu estávamos à procura. Onde você tá, Aí ele fala assim, meu pai é o que tá lá em cima. Eu devo me ocupar das coisas Inclusive, dele. eu estou na casa Aí diz- dele. Exatamente. Aí diz que Maria guarda no coração. Eu tinha dado o cachorro. E medita. Mas olha pra você ver que coisa. Eu A dava- drama. eu dava um cachorro. Pois é, ué. Eu Só acho- do anjo aparecer pra mim. Anjo, olha de assim, hoje nós sacanagem. não Ainda combinamos vou isso. engravidar. Eu falei, não, vamos conversar isso aqui direito. Agora eu gosto Como é de que- São como é que vai José. dar isso? Quando não tá entendendo nada, faz o que faz todo bom marido. Dorme. É outra figura interessante. Dorme. O que eu vou fazer? Foge E dorme. Isso é bem masculino. Amém? Mas Amém. muito bem. Você aí que está assistindo nosso Papo de Sacristia, amassa no like e sem neurose nenhuma, comente e leve esse papo aí pro seu dia a dia. Ajude o nosso programa a atingir mais outras pessoas.